estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Alguns deles são: Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão tirar suas próprias vidas. Elas estão querendo só chamar atenção. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso prévio. Mito 3. As pessoas que cometem suicídio querem mesmo morrer. Está pensando em tirar sua própria vida? Busque ajuda.
Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Mito 4. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Mito 5. O suicídio é sempre hereditário. Mito 6. Os indivíduos que tentam cometer o suicídio têm sempre uma perturbação mental. Mito 7. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade,
A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Mito 8. Só acontece às outras pessoas e nunca vai acontecer comigo ou com alguém da minha família. Mito 9. Após tentar cometer suicídio uma vez, aquela pessoa nunca mais vai tentar de novo. Mito 10. Crianças não cometem suicídio porque não entendem o que isso significa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. É agora que iremos unir com o coração a sorrir, o sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Meus irmãos, que a paz de Jesus seja em nossos corações, agora e sempre. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para juntos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Então, para iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos. Vamos fazer uma prece, buscando o auxílio do plano maior, dos benfeitores espirituais que sempre estão nos ajudando, nos orientando na terra. Senhor Jesus, abençoe a todos nós, Senhor. Abençoe essa casa de bênçãos e todos os trabalhadores que aqui se abrigam. Abençoe todo o nosso planeta, Senhor. Fica conosco e permita que em vosso nome possamos realizar o estudo desta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, meus irmãos,
Repetindo mais uma vez, aqui estamos. Meu nome é Lenir, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e hoje nós vamos estudar, refletir um pouco do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E nós vamos lembrar, né, que Jesus, ele disse essas palavras anotadas pelo evangelista João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, no momento de extrema dor em que os discípulos estavam passando. Os discípulos, eles estavam convivendo com Jesus, e Jesus estava falando para eles que já se aproximava o tempo, o momento em que do cumprimento das profecias. E os discípulos estavam chorosos, né, queixosos de ficar sem o Mestre Jesus, já antecipando com imensa tristeza a partida do Mestre Jesus. Então foi aí que Jesus falou com os discípulos e que está anotado pelo evangelista João. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e vos preparar o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca para nós sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. E Kardec coloca assim: a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estâncias adequadas ao adiantamento deles. Então, dessa forma, o universo ele é composto de inúmeras galáxias, inúmeros sóis, estrelas maiores do que o Sol que nós conhecemos, muitos planetas, cometas, então é um infinito. Aí nós perguntamos, será que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, no seu esplendor, criou todo o universo apenas e povoou apenas a Terra com seres vivos? Então nós sabemos que em todos os planetas, em todos os mundos, há habitantes. Se não com formas corporais como as nossas, serão certamente com formas espirituais, né? Então, existem mundos inferiores à Terra. A Terra é um mundo de provas e expiações. Existem mundos inferiores à Terra, mundos primitivos, né? A Terra está no segundo estágio de avanço, no progresso, né, dos mundos, provas e expiações. Depois nós temos os mundos regeneradores, os mundos felizes e depois os mundos ditosos. A Terra, então, está classificada como um mundo de provas e expiações. E é nesse mundo, entendendo primeiramente a nossa situação aqui na Terra, é que nós vamos realizar esse estudo. Nós vamos buscar refletir sobre esse capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, observando o ensinamento que o Evangelho, que Jesus dá à base da doutrina espírita. A doutrina espírita vem descortinar para nós um mundo espiritual, mostrando para o homem de onde ele vem, para onde ele vai. Existe vida após a morte? O que acontece com o homem quando ele morre? Eu irei encontrar meus entes queridos que já morreram? Então, aproveitando que essa semana nós tivemos aí o finados, vamos refletir sobre esses questionamentos, né, que o mundo, os homens na Terra sempre fazem, e que a doutrina espírita, que a terceira revelação da lei de Deus, vem nos esclarecer, né? A doutrina espírita, ela alia um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então, nós entendemos, a doutrina espírita nos esclarece que o homem é formado de 3 corpos, no mínimo 3 corpos.
o corpo físico, que é um escafandro, uma roupagem para o espírito, né? Um outro corpo parecido com esse do corpo físico, chamado corpo perispiritual, é o perispírito. E o espírito, que é o ser que pensa, né? Aqui, nesse corpo, quem pensa, quem sente, quem ama, quem odeia, é o espírito. E o espírito foi criado simples e ignorante e está percorrendo um rumo para o progresso. Nesse progresso, ele vai adquirindo conhecimentos do bem e do mal, coisas boas e coisas não muito boas, né? Então, o homem, nós somos seres espirituais, morando, residindo, progredindo aqui na matéria. Utilizamos o corpo físico, que é uma bênção para o espírito, né? Para que possa progredir, para que nós possamos progredir. E o fenômeno da morte, né, lembrando aí o finados, ele é real. A morte é para o corpo físico. O corpo físico ele tem data de validade do início e do término. O que determina a morte do corpo físico não é a partida do espírito. O que determina a morte no corpo físico é o esgotamento dos fluidos vitais, que dá ânimo, que anima esse corpo e faz ele progredir, né? Uma vez que esse corpo não tem mais os fluidos vitais necessários para a sua vivência aqui na Terra, então o espírito ele é forçado a deixar esse corpo. Ele vai desencarnar. Então, a morte é para o corpo físico. E o espírito que habita esse corpo não morre. Esse é eterno. Ele foi criado simples e ignorante e vai chegar a Deus melhor. Esse é o objetivo. E para chegar a Deus melhor, esse espírito tem que progredir, tem que limpar, né, de si todo o mal, tudo que o liga à maldade, a erros, a injustiças, né? Então é necessário o progresso. E o que nós estamos fazendo aqui na Terra é vivendo cada dia numa escola, aprendendo, tolerando, amando, né? Servindo ao próximo, fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. Se nós não estivermos fazendo isso, então nós estamos desperdiçando a nossa vida aqui na Terra. Então, voltando, né, ao nosso tema sobre há muitas moradas na casa de meu pai, nós gostaríamos de ligar com esse tema, lembrando que o livre, uma vez livre do corpo físico, o espírito, então, ele vai viver a vida espiritual, a sua verdadeira vida, né? Ele vai dar continuidade ao seu progresso, à sua caminhada evolutiva. Afinal, a vida continua. Mas então, o que é esse retorno à vida espiritual? Né? O fenômeno da morte, como que é? E esclarecendo-nos sobre muitas questões nesse sentido, em torno da morte e do retorno do espírito, como que fica o espírito depois da sua morte, Kardec, no Livro dos Espíritos, no segundo livro, capítulo 3º, intitulado Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, Kardec coloca para nós a pergunta 149, que ele pergunta aos espíritos: em que se torna a alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito. Então a alma, o termo alma é designado para nós, espíritos encarnados. Uma vez que o corpo morre, nós retornamos ao mundo espiritual e voltamos a ser espíritos, né? Então, volta a ser espírito quer dizer retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. E esse momentaneamente é importante nós lembrarmos que todos nós vamos realizar a grande passagem. Vamos realizar esse retorno à vida espiritual, né? E Kardec ainda insiste: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Será que é dolorosa? O espírito sofre? Resposta: não. O corpo sofre mais durante a vida aqui na Terra do que no momento da sua morte. Vamos lembrar que a morte
é uma prerrogativa divina. É por Deus, ela é dada por Deus. Somente Deus tem o direito de vida e de morte sobre todos os seus filhos. Então, nós não temos o direito de antecipar a nossa morte e nem de matar ninguém. Vamos lembrar do 5º mandamento, né? Que é não matar. E não matar quer dizer que não matar nem nós, através do suicídio, né? A morte, então, é um fenômeno natural, é a morte natural, seja ela através de um acidente, seja ela abrupta, seja ela aquela pessoa que esteja numa cama, né, sofrendo, passando por uma enfermidade a longo tempo, não importa, né? Essas todas são mortes naturais. A única morte que não é natural é o suicídio. O suicídio é uma infração à lei de Deus, uma infração. Na pergunta 155, Kardec, ele coloca: como se opera essa separação da morte, da alma e do corpo? Então, no momento da morte, como se opera a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: rompidos os laços que unem a alma e o corpo, que arretiam a alma ao corpo, ele se liberta. E esses laços, hoje André Luiz nos explica, né, nos livros que ele nos trouxe sobre a mediunidade, que o corpo físico se prende ao espírito, ou o espírito age no corpo físico através do perispírito, e esses 3 corpos, eles mantêm uma ligação através dos pontos de forças, dos chakras. Então, nós temos um aqui no alto da cabeça, que é o coronário. Nós temos aqui na testa, né, o coronário aqui no alto da cabeça. Nós temos um na testa, que é o cerebral. Nós temos o laríngeo, nós temos o cardíaco, nós temos o gástrico, que é bem no estômago. Nós temos o esplênico e nós temos o básico. Esses aí são 7 centros de forças, no mínimo, que prende o espírito ao perispírito e este ao corpo físico. Uma vez que esses laços se rompem, então há o fenômeno da morte. E ainda esclarecendo sobre o retorno do homem à vida espiritual, Kardec faz umas perguntas interessantes. Ele coloca assim para nós: que sensação experimenta a alma no momento que se reconhece estar no mundo dos espíritos? O homem, quando ele morre, imediatamente ele já sabe que morreu? Ele já reconhece a sua situação? Ele sabe que não pertence mais ao mundo físico, ao mundo material? Aí, resposta: depende. Se praticardes o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento se sentirá envergonhado de o teres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo diferente, né? Ela sente como que aliviada, depois de tantos anos presa à matéria. Então, tudo vai depender da maneira como o homem viveu aqui na Terra. Que jeito que ele está vivendo? Fazendo coisas boas, falando, sentindo, convivendo bem com o próximo? Então, o seu retorno para o mundo espiritual também será bom, será beleza, vai ser harmônico. E mesmo que ele não tenha conhecimentos espíritas, ele não vai sentir dificuldade nesse retorno, né? Agora, quando o homem não fez coisas boas, quando ele ofendeu, magoou, fez o mal pelo prazer de fazer o mal, então ele vai ter dificuldade, né? Ele vai ter dificuldade e muitas vezes vai passar por um processo de perturbação espiritual. E essa perturbação espiritual, Kardec coloca ela na pergunta 63, que Kardec pergunta: a alma deixando o corpo tem imediata conhecimento de si mesma? Então, imediatamente ela vai se reconhecer no mundo espiritual, que não faz mais parte do mundo físico? Resposta: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa por um estado de perturbação espiritual e no momento da morte, para o espírito, fica muito confuso. Então, é mais ou menos como nós estamos dormindo, quando nós estamos dormindo, e a gente tem o retorno ao corpo físico, e a gente passa, não sabe se está dormindo, se está acordado, o que está mais ou menos acontecendo, de forma que
todas as noites nós como que morremos. E só que quando ocorre realmente o fenômeno da morte, o espírito ele precisa de algum tempo para se reconhecer no mundo espiritual. Ele é recebido pelos seus parentes, ele é recebido por aqueles que estão em condições de auxiliá-lo, né? Então, a morte não nos separa definitivamente dos nossos entes queridos, ao contrário, né? Nós estamos ligados a eles pelo amor, pelo sentimento de amizade, de amor, de respeito. Então, o pai, a mãe, o filho, né? O irmão, a sogra, aquelas pessoas que, o amigo, aquelas pessoas que nós tivemos afinidade aqui na Terra, nós teremos também afinidade no mundo espiritual. Então, o que é a vida no mundo espiritual? Uma fotocópia do mundo material, né? Ou melhor, o mundo material é uma fotocópia do mundo espiritual. Tudo que existe aqui para nós existe no mundo espiritual. Então, aqui na matéria, existem ruas, praças, cidades, né? As pessoas se reúnem, educandários, universidades, escolas, hospitais, não é isso que tem aqui? No mundo espiritual também. Então, os espíritos, né, no mundo espiritual, eles se reúnem pelos laços da sintonia. Então, os bons, as almas dos homens que fizeram boas coisas aqui na Terra, quando morrem, vão se reunir no mundo espiritual e vão continuar fazendo coisas boas. É o progresso. A vida não cessa. E as almas dos homens que fizeram coisas não muito boas ou tiveram prazer em fazer coisas ruins aqui na Terra, vão continuar fazendo, se reunindo e fazendo coisas ruins. Apenas que o lugar que reúne os que fizeram bem é diferente do lugar que se reúne os que fizeram mal. Não existe a concepção do céu e do inferno eterno, isso não existe, né? O que existe é o progresso. Aqueles que fizeram bem vão se encontrar no mundo espiritual numa região boa, porque eles fizeram bem aqui. Eles já estavam convivendo aqui na Terra, no céu, fazendo bem, respeitando as pessoas, colaborando com a comunidade, fazendo a caridade, amando o próximo, perdoando. Então vão continuar, né? E aquele que fez o mal, ele vai continuar fazendo mal até o dia que ele se arrepender. Então ele vai conviver no mundo espiritual numa região não muito boa, uma região insalubre, uma região escura, condizente com os fluidos que ele acumulou aqui na Terra. E isso serve de um alerta para nós, né? O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, meus irmãos, que nós possamos nos ligar a coisas boas, porque todos nós iremos desencarnar. O nosso corpo físico irá morrer. Os fluidos que o mantêm elétrico, né, os fluidos vitais vão se dissipar. E no momento que isso acontecer, haverá o nosso desencarne. E nós iremos retornar ao mundo espiritual. Afinal, a vida continua. E é o próprio Mestre Jesus que nos fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, se vocês estão fazendo coisas boas, vocês terão uma morada boa. Se estiver fazendo coisas não muito boas, terão moradas não muito boas. Essa nossa reflexão, meus irmãos, né? A literatura espírita, ela é riquíssima nesse sentido, muito rica, né? E tem muito a nos orientar. Nós queremos aqui, para finalizar, apenas lembrar um livro muito bacana que se chama E a Vida Continua. Nesse E a Vida Continua, que é um livro do Chico, né? Nosso querido Chico, nos presenteou aí, nos relatando um desencarne, né? 2 desencarnes, de Ernesto e Evelina. Eles, pelo um acaso, que não existe o acaso, se encontraram num hospital aqui na Terra e os 2 desencarnaram e eles iriam fazer uma cirurgia. Os 2 desencarnaram após essa cirurgia. E no mundo espiritual, eles levaram um tempo para se reconhecer que não faziam mais parte
da matéria. Por quê? Eles se encontravam, eles morreram, mas quando eles acordaram no mundo espiritual, estava tudo igual. O coração batendo, a respiração, eles tinham fome, comiam, eles tinham sede, bebiam, eles tinham enfermeiros, médicos, o apartamento, o lugar que eles estavam, lugar bom, agradável, era como se fosse um grande hospital, imenso, mas as pessoas muito boas, muito bondosas, né? Então eles levaram um tempo para se reconhecer. E o motivo que eles levaram um tempo para se reconhecer no mundo espiritual era a visão que eles tinham, a concepção de céu e inferno. Como eles eram de origem católica, né, eles achavam que as pessoas que fizeram mal iam para o inferno. As pessoas que fizeram bem estavam no céu. Eles não se criam, eles não acreditavam que já estavam mortos, por quê? A consciência deles, na consciência, eles se sentiam culpados. A Evelina se sentia culpada pela morte, né, o suicídio do seu noivo. Ela não quis mais o noivado, terminou com ele, né, se casou com um amigo dele e ele se suicidou. E ela se culpava por essa morte. Então ela achava que quando ela fosse morrer, ela iria para o inferno. E o Ernesto, ele se culpava pela morte do seu melhor amigo, seu compadre. E, na verdade, ele deu um tiro mesmo no compadre. E o compadre morreu. Então, ele achava que ele era culpado por essa morte e que se ele tivesse morrido, ele estaria no inferno. Mas como as coisas não são assim, e graças a Deus é que não são, né? Cada um tem o que planta, colhe o que planta. E lá, eles estavam numa situação mais ou menos boa, sendo cuidados, orientados, porque, na verdade, nenhum dos dois tinham cometido esses delitos, né? Nem ela havia sido culpada pela morte do noivo e nem ele havia sido culpado pela morte do compadre dele. Então, esse livro é muito bacana e é digno da gente ler, para que nós possamos entender um pouco da nossa vivência aqui na Terra e ver que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, a família certa, né? E que só depende de nós melhorar. Também nós temos o livro Céu e Inferno, que nos esclarece muito sobre essas habitações espirituais. Entrevistas que o próprio Kardec fez com os espíritos das almas dos homens que viveram aqui na Terra. Os homens que fizeram coisas boas, onde que eles estavam? Como foi o desencarne deles? E os homens que fizeram coisas ruins, qual região que eles estavam vivendo? Qual o tipo de sofrimento que eles estavam vivendo? Vamos lembrar, meus irmãos, que hoje é o nosso melhor tempo. Hoje, nessa encarnação, nesse dia, vamos melhorar. Vamos buscar a nossa melhoria espiritual. Ver os pontos que nós estamos falhando aqui na Terra. Nos preparar para essa grande viagem que é o desencarne. Não a morte, é o desencarne, né? A morte é por conta de Deus, o desencarne é por nossa conta. A morte, ela é dada com dia, horário, certinho, nós não sabemos, nenhum de nós, né? O Livro dos Espíritos nos esclarece. O homem sabe o dia que vai morrer? Não, só Deus sabe. Resposta dos Espíritos. Isso aí é a morte. Agora, o desencarne é por nossa conta. O desencarne está ligado às nossas ações, à nossa conduta, à nossa vivência, ao nosso amor pelo próximo, o respeito, o desapego aos bens materiais, a caridade que nós estamos fazendo, né? Então, com esse pensamento de luz, de paz, de amor em nossos corações, é que vamos encerrar essa meditação, agradecendo a Jesus essa semana, orando pelos nossos irmãos em toda a terra, em todos os cantos. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por essa reflexão, que possamos ficar em paz, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada.
Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.